Se a opção foi por produzir um suplemento concentrado, misturam-se os ingredientes propostos e armazena-se o produto final até o momento do trato. O processo de fabricação do concentrado será antecedido por uma importante decisão: se será feita a aquisição dos ingredientes junto a fornecedores especializados ou se será feita a opção pela produção na propriedade de um ou mais alimentos que façam parte da ração formulada. Definidos os ingredientes que vão entrar na formulação da dieta, o produtor ele tem que planejar a compra ou a produção desses ingredientes. Por exemplo, se ele planejou, se foi definido que vai entrar um milho grão na dieta dos ovinos, ele tem que calcular o quanto ele vai usar disso semanalmente, mensalmente e fazer uma provisão. Se ele for produzir, o quanto ele tem que produzir desse milho para estocar, para atender ele durante um certo período, durante o ano, por exemplo. Ou se ele for comprar esse milho, né, se compensa ele comprar um estoque, se ele tem capital para investir, né, e guardar um estoque de milho, se ele tem uma estrutura para guardar um estoque grande de milho ou não, se ele vai comprar isso mensalmente, né, isso passa por diversas tomadas de decisão, onde ele vai avaliar todos esses fatores e planejar a compra ou a produção de cada ingrediente. Outro exemplo, se ele for produzir uma silagem de milho, ele tem que saber ao longo do ano inteiro quanto que os animais dele vão consumir, qual vai ser a necessidade de silagem de milho ao longo do ano em função da dieta que ele planejou. E, em função disso, dimensionar a área de plantio, né, e e realizar o plantio e a colheita do milho. Se ele for produzir uma capineira, se ele definiu que vai entrar um capim na dieta dos animais dele, ele tem que ter em mente que durante a época das águas, esse capim tem uma produção maior do que na época das secas. Então ele tem que ter um planejamento adequado para ter uma dimensão exata de quanto capim produzir na época das águas, para atender a necessidade dele e não sobrar, ou se sobrar ele ter a capacidade de ensilar esse capim para poder reservar para a época das secas. Então todos esses fatores são importantes no planejamento de compra e aquisição dos alimentos que vão ser utilizados na dieta dos animais. Tendo os insumos de produção à disposição, o primeiro passo para a fabricação do concentrado será a preparação dos ingredientes. Será feita a pesagem dos alimentos, nas quantidades indicadas pelo relatório gerado pelo Programa de Formulação de Ração. Estas quantidades deverão ser seguidas rigorosamente, sob pena de perda de balanceamento da dieta, com um consequente efeito negativo sobre o desempenho animal. Nenhum ingrediente poderá faltar, já que sua substituição determinará a necessidade de se fazer um novo cálculo da formulação. À medida que os ingredientes são pesados, as quantidades determinadas são separadas e levadas para o local onde a mistura será feita. O processo de formulação da ração concentrada passa primeiro pela pesagem dos ingredientes que vão ser utilizados. Não adianta nada você fazer uma formulação, calcular uma formulação ideal com todos os ingredientes e na hora de pesar os ingredientes e misturar esse concentrado, a pesagem não ser feita de uma forma correta e os ingredientes entrarem numa proporção errada. Então o funcionário que vai cuidar desse ponto, ele deve ter bastante cuidado. Nesse ponto você tem que ter uma balança adequada para fazer essa pesagem, e garantir que os ingredientes entrem na quantidade pré-definida na formulação. Outra etapa importante desse processo é a moagem dos ingredientes que precisam. Por exemplo, o milho grãos, ele precisa ser moído antes de ser misturado à ração. E esse processo deve ser feito também de uma forma adequada para que o milho seja moído numa granulometria adequada ao consumo dos animais, a uma boa digestibilidade, a uma boa digestão desse alimento no rumen dos animais. Pellets de polpa cítrica, grãos de sorgo ou de soja que entrarão também na mistura devem passar por esse processo. Isso deve ser feito no momento da mistura da ração concentrada e de uma forma adequada. Por fim, para misturar os ingredientes também deve-se ter um procedimento adequado. Independente de ser misturado no chão com uma pá ou de forma manual ou com um misturador, os ingredientes devem ser adicionados à mistura numa sequência que favoreça uma boa homogeneização.
Então, os ingredientes que entram em menor quantidade na formulação devem entrar primeiro na mistura. Por exemplo, o sal mineral, que entra com 1,5% a 2% na formulação do concentrado, ele deve ser o primeiro ingrediente a ser adicionado a uma pequena quantidade de milho ou de algum outro ingrediente que vai entrar numa quantidade um pouco maior. Por exemplo, você mistura 1,5 kg de sal mineral a 5 ou 10 kg de milho, né, que vão formar uma pré-mistura, que depois você adiciona uma quantidade maior de milho e vai adicionando os ingredientes paulatinamente até que a sua mistura fique completa. Por fim, o próprio ato de misturar, independente de ser no chão ou no misturador, também deve ser feita cuidadosamente, né, com bastante atenção para que a mistura fique bem homogênea e forneça, então, e desse processo você tem, então, uma ração concentrada de boa qualidade.